Hoje eu quero compartilhar algo muito importante com você. Claro, toda a palavra de Deus, ela é de suma importância. Não há nada nesse livro sagrado que não seja da vontade de Deus para a minha vida e me abençoar. Porém, hoje eu quero falar de algo importante, por quê? Porque sem isso é a mesma coisa que nada, é o amor de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre o amor de Deus que eu tenho que compreender, receber, desfrutar dele para que eu possa amá-lo. É isso mesmo. Você já parou para pensar que nós somos incapazes de amar a Deus? É isso mesmo, a nossa natureza, ela é limitada. Para amar um Deus perfeito, santo e justo, é claro que nós dependemos e precisamos do amor dele por nós primeiro. E sem esse amor, é como se nós não conseguíssemos, não fosse um amor perfeito para que pudéssemos amar a Deus. Satanás hoje trabalha colocando na mente das pessoas, até mesmo de filhos de Deus, que elas não são amadas por Deus, ou porque elas pecaram, ou porque alguma coisa está dando errado na vida dela, ou talvez não é alguma coisa, é tudo dando errado na vida dela. E ela fala, e Satanás vem com aquele pensamento: olha, se Deus te amasse, você não estaria passando pelo que você está passando, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Mas a Bíblia fala que Deus, ele nos amou, e nos amou quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Isso está aqui em Efésios, quer ver? Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo 4, fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que interessante, pelo grande amor com que Ele nos amou, nós somos salvos, recebemos vida. Ele nos amou, Cristo nos amou. Mas por que eu quero trazer essa mensagem para você hoje? Porque se eu não desfrutar do amor da cruz, do amor de Jesus por mim, eu vou anular a cruz de Cristo. A Bíblia fala em João 3,16, e este é o versículo principal da Bíblia, João 3,16. Toda a palavra de Deus está fundamentada nele, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ouviu? Deus amou o mundo. Deus não amou só a mim, só a você. Deus amou o mundo, a tal ponto de dar o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou. Ele não vai amar, ele não vai deixar de amar. Ele amou. O meu pecado não muda o amor de Deus por mim. É isso que muita gente não entende. O meu pecado não faz com que Deus me ame menos, até porque quando Deus me amou, eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. É claro que o meu pecado não traz prazer para Deus, e isso pode entristecê-lo, mas não que ele deixe de me amar. Quando Jesus saiu do Rio Jordão no batismo das águas, uma grande voz ecoou no céu dizendo: este é o meu filho amado. Essa é a voz que todos nós recebemos quando somos batizados. Sabia disso? Quando a Bíblia fala que nós recebemos a Cristo, João 1,12 fala que ali nos foi dado poder para sermos feitos filhos de Deus. Então esta voz é ecoada: olha meu filho amado, olha minha filha amada. Só que o Senhor falou mais uma palavrinha de Cristo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em Cristo porque Ele é santo, e assim Ele deseja ter prazer em mim e em você. Quando eu peco, isso não produz prazer, isso não agrada ao nosso Deus, mas Ele não deixa de me amar. Ele não deixa de me amar.
Então, eu entender o amor que Deus ele tem por mim, o meu coração ser cheio por esse amor dele, o amor dele que é incondicional por mim, fará com que eu ame também, fará com que eu ame o meu próximo também. Eis a razão porque nós temos na Bíblia o antigo pacto e o novo pacto, a antiga aliança, a nova aliança, o Velho Testamento, o Novo Testamento. O que é isso, pastor? Uma nova aliança precisou ser criada, porque a primeira, segundo Hebreus, não foi perfeita, não foi uma aliança perfeita. Ela precisava de um ajuste para poder ficar perfeito, e Cristo veio fazer uma nova aliança comigo, entre eu e o Pai, entre você e o Pai. Ele veio arrancar a inimizade que havia entre o ser humano e Deus. Olha que coisa poderosa. E sabe como ele fez isso? Com o seu amor. É isso mesmo, por amor ele foi à cruz, por mim, por você, ser o sacrifício vivo, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O antigo pacto, ele fazia com que as pessoas, elas tivessem que praticar obras para agradar a Deus e para serem aceitas por Deus. Você lembra do primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse era o antigo pacto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha que maravilhoso, né? O segundo pacto, porque o primeiro era imperfeito, o segundo pacto já não sou eu que faço para amar a Deus ou para ser aceito por Deus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. É isso mesmo. Ele me amou primeiro. No livro de 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 18 ou 19, está me fugindo aqui a memória, a Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu tenho a capacidade de amar porque eu fui amado. Compreende? Eu consigo amar porque eu fui amado. Então eu quero dar para você um exemplo, vou usar 2 exemplos aqui, um do antigo pacto e o outro do novo pacto. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas e nós vamos falar de Pedro. É isso mesmo. Pedro era um homem sincero. Apesar de nós encontrarmos na Bíblia alguns erros de Pedro, Pedro era um homem sincero e ele queria agradar a Deus. Pedro estava disposto a agradar a Deus. E olha, Pedro, ele é até enfático. Lucas 22, versículo 31. Vamos ver se é isso mesmo? Lucas 22, 31. Você achou aí? É isso mesmo. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus foi categórico, falando: Pedro, Satanás está te querendo, mas eu clamei para que você não desfaleça. E quando você se converter, que você ainda não é convertido, ajuda teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Aí o Pedro, ouvindo isso de Cristo, olha o que ele vai dizer agora, versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha o entendimento que aquele que está debaixo do velho pacto, da velha aliança, ele tem. Aquele que está debaixo da lei, ele passa a ter. Qual é? Olha, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para provar que eu te amo, para ser aceito por ti. E o que o Pedro falou? Eu estou pronto. É para ser preso? Se o senhor for ser preso, eu vou. Se o senhor for ser morto, eu estou pronto até para morrer contigo. E aí Jesus respondeu: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes
negarás que me conheces antes que o galo cante. E uma delas está aqui mesmo em Lucas 22, versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o sentado ao fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. O Pedro, ele acaba de negar Jesus diante de uma criada, de uma serva, que nada podia contra ele. Ele o negou. Então olha que interessante, aquele que estava dizendo: olha, eu faço qualquer coisa para provar que eu te amo, para ser aceito por ti, esse mesmo o negou diante de uma criada. E sabe o que a Bíblia diz? Quando chegou à cruz, não só ele, mas ele e vários discípulos fugiram e se esconderam de medo de morrerem também. A Bíblia fala que o antigo pacto não era perfeito, e nós estamos vendo que o Pedro, com o entendimento do velho pacto, ele também não era perfeito e não conseguia amar com perfeição. Sabe por quê? Pedro não tinha o entendimento do amor que Deus tinha por ele. Eu vou resumir uma parte da história. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia fala que Jesus marcou um encontro com eles na Galileia, e Jesus foi enfático em dizer: olha, avise os discípulos para que estejam lá, e a Pedro. Veja, Jesus fez questão de falar com Pedro. Sabe por quê? Ele precisava dizer a Pedro que ele era amado. Ele precisava convencer a Pedro que Pedro era amado. E quando então, depois de uma outra pesca maravilhosa, o Senhor vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes: Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro se entristeceu, porque ele lembrou de que ele havia traído. Mas Jesus agora está afirmando para Pedro que ele, Jesus, o ama, porque apesar do que Pedro fez, apesar dos pecados de Pedro, Jesus não abriu mão dele. É a mesma coisa comigo e com você. Apesar dos nossos pecados, ele não deixou de nos amar. E Pedro agora vai ouvir de Jesus: então apacenta meu rebanho, apacenta meu rebanho. Sabe o que eu quero que você entenda? O Pedro precisou aprender, entender e compreender que ele não era mais um, mas ele também era amado. Ele era amado. E agora eu quero trazer para você um exemplo do novo pacto. Um exemplo, o Pedro é o exemplo daqueles que querem fazer para agradar a Deus, para serem aceitos por Deus e amar a Deus. Agora eu quero falar de João, que é o exemplo do novo pacto, que é o contrário. É o exemplo daquele que foi amado. E porque ele é amado, ele não tem medo de fazer. Ele faz porque ele sente o amor. Eu vou ler para você vários textos bem rapidinho, que ilustram, que mostram como João se via. E sabe o que é interessante? Nós não encontramos na Bíblia um relato explícito de Jesus falando para João: eu te amo, João. Só que o João, mesmo ninguém dizendo para ele: João, Jesus te ama, o João se sentia amado. O João compreendia o amor de Cristo por ele, e é o que falta para muita gente. Eu e você precisamos compreender o quanto ele nos ama, porque é esse amor de Deus em mim e em você que nos aperfeiçoará a amá-lo. Olha o que a Bíblia vai falar, se você puder acompanhar e quiser, João capítulo 13, vamos lá? Eu vou ler vários versículos aqui, só para citar a palavra-chave aqui. João 13, 23 fala assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Veja, a quem ele amava. Vamos de novo? João capítulo 20, versículo 2, olha o que o texto vai dizer. João dizendo: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo
a quem Jesus amava. O João está dizendo, havia um Jesus, um discípulo a quem Jesus amava. Olha o capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Como é que João se refere? Aquele discípulo a quem Jesus amava. No versículo 20, olha o que diz. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Você prestou atenção? João agora está dizendo que havia um discípulo amado que deitava no peito de Jesus. Você entender o quanto você é amado vai levar você a ter intimidade e a perguntar a Jesus os segredos dele, algo que ninguém tem ousadia de perguntar. O João perguntou, quem é o traidor? Ninguém queria perguntar. O João perguntou, sabe por quê? Ele se sentia tão amado que ele tinha liberdade de deitar no peito e de falar com Cristo. Sabe, querido, eu quero dizer para você que ainda que a sua vida esteja difícil por causa de problemas e batalhas, isso não muda o amor que Deus tem por você. Isso não muda o quanto Deus te ama. Porém, você entender isso faz toda a diferença. Porque se você não se sentir amado, não entender que Ele te ama, será muito fácil alguém convencer você de que os seus problemas é os sintomas de que Deus não te ama. Olha, se Deus te amasse, você não estava passando por isso. Se Deus te amasse, você não estava vivendo uma situação difícil. Porém, o fato de você entender o quanto você é amado, ainda que você esteja diante de muitas batalhas, você vai entender que ainda que você atravesse pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Ele não te deixa, Ele te consola, porque Ele te ama. Isso não é tremendo? Isso é maravilhoso. A Bíblia diz em Romanos que eu e você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só, por causa dele que me amou e amou a você, somos mais que vencedores. Que coisa gloriosa! A Bíblia vai nos mostrar agora que assim como Pedro na cruz fugiu, embora tendo dito, eu estou pronto para ser preso e até para morrer contigo. Olha o João, capítulo 19, volta aí um pouquinho, João 19, versículo 25, e olha o que a Bíblia diz. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Onde é que estava o João? Na cruz. Mas ele não estava com medo de morrer? Por que será? Quando você entende o amor que Jesus tem por você, a cruz não te traz medo. Ainda que ela seja assustadora, você não vai fugir dela. Por que não? Porque aquilo que você tiver que passar, você passará porque você ama. Jesus mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não vai te pôr medo, porque o que você faz é por amor e não é por interesse. Porque você é amado, você está disposto a amar e tomar a sua cruz. Isso não é tremendo? Não é maravilhoso? Aí eu quero finalizar com você agora, de uma maneira bem objetiva e direta, aqui mesmo em João capítulo 13, eu quero finalizar falando com você acerca do antigo pacto e do novo pacto, da velha aliança e da nova aliança. Na velha aliança, o Senhor deu os dois maiores mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para você e gostaria que você refletisse um pouco. Vamos pegar o segundo mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto, como que você se ama? Como é que você se ama? Você já se fez essa pergunta? Como eu me amo? Como eu me amo? Pastor, e por que essa pergunta é importante? Porque se você é uma pessoa que não perdoa o seu erro, o erro que você cometeu, aquela atitude que você cometeu e você não se perdoa, significa que ao seu próximo você também não vai perdoar o erro dele. Porque se você não perdoa a si mesmo, como é que você vai perdoar os outros? Você entendeu o que o mandamento estava dizendo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a nova aliança, ela traz um novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Você prestou atenção no que Jesus está dizendo? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Na velha aliança, no velho pacto, o modelo era você, o modelo era eu. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Na nova aliança, o nosso modelo é Cristo. Eu tenho que amar o meu próximo como Cristo me amou. E como é que Cristo me amou? Ele me amou além, acima dos meus pecados. Ele não deixa de me amar por causa das minhas falhas. É por isso que ele disse aos discípulos: 7 vezes tem que perdoar? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Como ter um amor desse? Apenas por meio de Cristo. Apenas por meio dele, porque é através dele que o amor é aperfeiçoado. Vamos aqui em 1 João, e eu vou finalizar com você. 1 João capítulo 4, que nos mostra, né? Nos revela por que João amava tanto, né? 1 João capítulo 4, versículo 17, e começa assim, ó: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Então o amor tem que ser aperfeiçoado, porque o meu amor, ele não é um amor perfeito. O amor que nós temos não é um amor perfeito. O amor perfeito está em Deus. E se o amor dele encher o meu coração, então eu vou conseguir amar como ele amou. Olha o versículo 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Você entende por que João estava na cruz e não tinha medo? O perfeito amor lança fora o medo. Os outros discípulos fugiram. Por que Maria Madalena estava na cruz? Jesus disse: a quem muito é perdoado, muito se ama. Aquela mulher estava ali por causa do amor. E aí está dizendo mais: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: o nosso amor não é perfeito, mas ele pode ser aperfeiçoado, porque o amor de Deus sendo derramado em nossos corações, nós teremos sim o amor perfeito para amar. Amar a Deus, que é santo, justo, e amar o próximo como ele nos amou, não como a mim mesmo, mas como ele nos amou. Eu tenho certeza absoluta que o meu Deus, o nosso Deus,
Ele está derramando o amor dele em nossos corações agora, nesse instante, para que eu e você possamos ser melhor amanhã do que hoje, e assim sucessivamente, sendo aperfeiçoado no amor dele. Olha, se você enxergou em você uma imperfeição, não se culpe por isso, não se condene por isso. A Bíblia diz que o amor é aperfeiçoado. Então peça para Deus te ajudar, para que o amor dele em você se torne perfeito, cada dia mais. Amém? Eu quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, como nós precisamos, Deus, deste amor perfeito que o Senhor tem por nós. Ah, Senhor, nem sempre é fácil amar como o Senhor ama. Não, nem sempre temos essa capacidade. Pelo contrário, Deus, muitas vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes fazemos até o papel do diabo. Ao invés de amar, condenamos, acusamos. Senhor, como somos deficientes. Então eu te clamo nessa hora, ajuda-nos a amar. Talvez eu estou orando por uma esposa traída, um marido traído. Talvez eu estou orando por um pai, por uma mãe decepcionado com seus filhos. Talvez filhos decepcionados com seus pais. Talvez um irmão, uma irmã que está aborrecido, magoado com outro irmão, com o pastor da sua igreja, com o seu ministério. Talvez eu estou orando com uma pessoa agora, Pai, que talvez a cruz apareceu para ela e ela fugiu, teve medo. Talvez ela até mesmo diga para si própria: eu não amo a Deus como eu deveria. E talvez, Pai, estou orando por pessoas onde Satanás já encontrou oportunidade para dizer: você não é amado por Deus, Deus não te ama. Porque se Deus te amasse, você não estava passando por esse problema, você não estaria passando por essa doença, você não estaria passando pelas dificuldades financeiras. Olha, quanto tempo você é crente, quanto tempo você vai na igreja, quanto tempo e agora você está assim. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que ora comigo agora, se encontra até solitário, reclamando até porque ninguém vai te ver. Mas saiba, você é amado. Jesus não abriu mão de você. E é por isso que essa mensagem, é por isso que nós estamos orando juntos agora. Ele te ama tanto que ele, nesse momento, ele está enchendo o teu coração do amor dele, da paz dele, para que você entenda que por maiores que sejam as tuas dificuldades, ou por maior que foi o teu erro, o teu pecado, isso não muda o amor que Deus tem por você. Pai, nesse momento, levanta essa pessoa caída, levanta com teus braços de amor, como diz a tua palavra em Isaías, que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos toma nos braços, nos carrega no colo, e ainda quando somos velhos, e ainda quando os cabelos ficam brancos, o Senhor não muda, o Senhor continua a nos levar em teus braços de amor. Meu Deus, nesta hora, fortaleça cada pessoa que ora comigo, abençoe cada vida que está orando comigo, e dissipa, tire, arranque toda condenação, toda acusação, Senhor, tudo aquilo que tem feito essa pessoa se sentir um zero à esquerda, se sentir o pior dos piores, uma pessoa condenada, abandonada, que não é verdade. Tira, Deus, todo o sentimento contrário à tua palavra e abençoe, Deus, cada vida. Senhor, que o meu irmão e a minha irmã consiga se aperfeiçoar no teu amor, Pai, e através dele consiga amar o próximo como o Senhor nos amou. Pai, eu te agradeço por esta palavra, te agradeço por esse momento, e eu te agradeço porque tem pessoas, tem vidas sendo transformadas agora. Em nome de Jesus Cristo, você diz amém e graças a Deus. Eu creio que o nosso Deus está trabalhando em teu coração. Isso aí, um beijo no coração, fique na graça de Deus, até a próxima, tchau.